Olá, meu povo, tudo bem? Vejam só, para a gente continuar, né? Veja que no vídeo anterior a gente trabalhou com a parte teórica da coisa, né? A gente observou onde cada elemento se encaixava, né? Lembrando que precisamos associar a letra ao elemento, né? Vimos onde a hipotenusa se encontra, os catetos, as projeções e a altura relativa à hipotenusa, né? E agora, nesse nosso primeiro exercício, nós vamos utilizar 4 fórmulas diferentes para que a gente possa ir se adaptando aí a utilizar cada uma dessas relações, tá certo? E aí, vamos calcular? Olha só, na letra A tem essas relações aqui para a gente usar. Na verdade, em todas elas, né? Vamos usar uma em cada uma delas, dependendo do que a questão pedir para a gente, obviamente. Mas na letra A, vamos pegar primeiro os elementos que a questão trouxe para a gente, né? Lembrando que esse exercício de identificar os elementos é importante no começo para que você possa ir se habituando com isso. Então, esse aqui, o y, vou puxar aqui para o lado, ele vai ser um cateto, que nesse caso eu vou chamar ele de cateto B, aqui. Aí tem esse 16 aqui, esse 16 ele é uma projeção, eu vou puxar aqui para o lado. Ele é uma projeção. Aí o que eu tinha falado, né? Poxa, se você está utilizando cateto e projeção, você tem que saber associar um ao outro. Então, vou voltar lá nas fórmulas, olha só. A que eu estou usando é essa de cá. Então, veja que o cateto B está associado à projeção N. Isso quer dizer que essa projeção vai ser a projeção N. Esse exercício de identificar os elementos é bom para que você possa fixar cada um deles. Mais tarde, quando você estiver dominando, claro que não vai precisar fazer nada disso, né? Então, esse 25 aqui, ele é a hipotenusa. Hipotenusa. Ó, meninos, a hipotenusa, aqui o ângulo reto do triângulo, está aqui. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, né? Como a gente já observou. Aí, nesse caso, a relação que a gente vai usar vai ser essa daqui, ó. Π ao quadrado igual a A vezes N, tá certo? Porque eu tenho esses 3 elementos aí no triângulo. No nosso caso, o B seria o Y, então Y ao quadrado. O A seria o 25, tá vendo como é importante identificar esses elementos logo? E o N seria o 16. Então, y ao quadrado igual 25 vezes 16, isso vai para 400. E aí, como a gente sabe, esse 2 a gente troca pela raiz do outro. Então, raiz de 400. E a raiz quadrada de 400 equivale a 20. Beleza? Então, esse exercício de identificar os elementos e depois substituir nas fórmulas, ele é importante, tá? Para que a gente possa não trocar os valores. Então, vamos fazer a mesma coisa no outro. Ó, isso aqui é um cateto. Lembrando que o cateto são os lados que formam o ângulo reto. Então, esse vai ser um cateto. Que nesse caso aqui, ó, eu vou chamar ele de cateto C. Esse aqui, por sua vez, esse 4, ele vai ser a projeção do cateto C. Ó, projeção do cateto C. Poxa, mas a projeção do cateto C é a M. Olha só. E esse 9, assim como foi o 25, esse 9 é a hipotenusa. Hipotenusa. Pronto. Ok? Daí, sabendo os elementos que aparecem, lembrando que a hipotenusa está associada à letra A, certo? Aí, dependendo dos elementos que aparecem, a gente pode voltar no nosso quadro de fórmulas e identificar qual é a fórmula que tem C, M e A. Voltando aqui rapidinho, ó, e nesse caso seria essa aqui, ó. Seria essa terceira fórmula, ok? Vou fazer aqui do lado. Essa seria a letra B.
E a nossa fórmula, c ao quadrado igual a A vezes M. Então, o C, no nosso caso, é o y ao quadrado, o A, 9, e o M, 4. Y ao quadrado, 9 vezes 4, isso vai para 36, e a raiz quadrada de 36 vai ser 6, certo? Aqui, ó, raiz quadrada de 36 equivale a 6. Pronto, já resolvemos também a letra B. Ok? Vou deixar esse espaço aqui para fazer a C, mas aí vamos identificar cada um dos elementos de C, ok? Lembrando que essa identificação ela é importante para que você vá treinando. Você vá treinando. Depois, quando você já conseguir identificar todos, não precisa perder tempo fazendo isso, certo? Então, esse y, ele é a altura relativa à hipotenusa. Vou botar só a altura, certo? E esse 4 e esse 16 são as projeções. Nesse caso aqui, é a projeção M, projeção M, e esse aqui seria a projeção N. Projeção, vou botar o nome completo, projeção N, certo? Lembrando que, em alguns casos, você pode até alternar o valor dos catetos e das projeções. Nesse caso da letra C específico, eu poderia trocar a posição dos dois, que não ia ter problema. Você só tem que fixar a projeção e o cateto quando você está trabalhando com os dois, na mesma situação, que foi o caso da letra A e o caso da letra B. Observe que tem o cateto e tem a projeção. Nessa letra C só tem as projeções. Então, se eu quiser inverter a nomenclatura deles, nesse caso, eu posso. Mas cuidado, tá? Então, olha só. A altura é o H, ok? E aí, qual a fórmula que tem H, M e N? Qual de todas aquelas fórmulas tem esses três elementos? Vamos voltar? Ó, seria essa fórmula de cá. Olha só. A altura e as duas projeções, tá certo? Então, trazendo para cá, a letra C, H ao quadrado igual a M vezes N. No nosso caso, o H é o y ao quadrado, o M, o 16, e o N, o 4. Ok? 16 vezes 4, tem que resolver essa multiplicação, isso vai para 64. E a raiz quadrada de 64, isso aqui na verdade está valendo 8. Pronto. A letra C também resolvida. E aí você vai ver que neste momento a gente está trabalhando só a aplicação de fórmula. Você precisa identificar o elemento, você precisa lembrar das fórmulas e aplicá-las, certo? A letra D aqui, ó, para a gente fazer a última dessa parte aqui. Vamos ver. Ângulo reto, olha só, ângulo reto. Lados que formam o ângulo reto são os catetos. Então, esse aqui, cateto C, cateto C. E esse de cá, cateto B. Vou puxar para cá. Cateto B. Então, olha só, já tem os dois aí, né? Tem os dois catetos. O outro lado do triângulo, obviamente, é a hipotenusa. Hipotenusa. E a hipotenusa a gente associa hipotenusa com a letra A. Ok? Aqui a letra A. Pronto. E aí vai identificando cada um deles e tal, para depois observar qual é a fórmula que tu vai utilizar. Aí vem o y agora, faltou aqui o y. O y, nesse caso, é a altura. A altura relativa à hipotenusa. Certo? E essa altura relativa à hipotenusa vai ser a letra H. Ok? 4 elementos, né? Os dois catetos, a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa. Então, a fórmula que a gente vai usar, olha só, seria essa primeira, né? Aqui, ó.
Beleza? A vezes H igual a B vezes C. Vamos aplicar ela para ver? Então, a letra D, a fórmula seria essa, igual a B vezes C. Substituindo esses valores, né, o A seria 5, o H, Y, o B, 3 e o C, 4. Pronto. Depois que você consegue identificar os elementos, substituir na fórmula, o resto fica mais tranquilo, né? Que é só continha. Então, 5 vezes y, isso vai para 5y. 3 vezes 4, isso vai para 12. Quando passar esse 5 dividindo, fica 12 dividido por 5. Né? Esse que acompanha o y, quando passa, ele passa dividindo. Então, a gente vai ter que um y, 12 dividido por 5, isso equivale a 2,4. Pronto, gente. Primeira questão resolvida, mas não parou não, tá? Lembrando que na sequência vem outras questões para a gente poder ir tomando como base essas fórmulas, essas relações. Tá certo, gente? Valeu, valeu por hoje. Até daqui a pouco, tá?